Elvis explodiu no mundo em 1956 por causa da sua música e um estilo que atraiu milhões de jovens. Pela primeira vez, Hollywood percebeu que era possível gerar dinheiro com o rock e não perdeu tempo. Entre 1956 e 1969, Elvis estrelou nada menos que 31 produções, 2 a 3 no mesmo ano, com o objetivo de vender discos das trilhas sonoras. Foi uma estratégia precursora dos videoclipes. Eu assistia os filmes na televisão, na sessão da tarde. Não sei se era esse o nome que tinha na época. E foi ali que eu conheci Elvis e suas músicas. Na televisão, os filmes eram em preto e branco até os anos 70, quando a transmissão da TV colorida começou no Brasil. Ah, tempos inimagináveis, não é? Sobre a televisão no Brasil, falarei em outro vídeo. Fiquem ligados. O primeiro filme de Elvis, chamado no Brasil Ama-me com Ternura, é o único em que o personagem morre. O título seria The Reno Brothers, mas foi alterado para promover a canção título, Love Me Tender. O segundo filme de Elvis, chamado no Brasil A Mulher que Eu Amo, foi inspirado na própria vida do cantor. A mãe dele aparece em uma das cenas como figurante. O terceiro filme de Elvis, chamado no Brasil Prisioneiro do Rock, é considerado por muitos como o primeiro clipe de rock. A cena, que é considerada antológica, onde se mostra o número de dança na prisão apresentando a canção título do filme, foi coreografada pelo próprio Elvis. O quarto filme de Elvis, chamado no Brasil Balada Sangrenta, é onde, segundo a crítica da época, Elvis prova que tem potencial para se tornar um grande ator. O papel era originalmente de James Dean, mas com a morte do ator em 1955 foi entregue a Elvis, com a mudança do personagem de boxeador para cantor. É o último filme da trilogia Rebelde, em que os personagens são jovens, transgressores e incompreendidos. Elvis contracena com o comediante Walter Matthau, que elogiou muito a atuação do ídolo do rock. O quinto filme, chamado no Brasil Saudades de um Pracinha, é o primeiro depois da volta de Elvis do serviço militar na Alemanha. A cena onde ele canta Wooden Heart, acompanhado de uma marionete, é considerada uma das mais bonitas da carreira de Elvis no cinema. O sexto filme, chamado no Brasil Estrela de Fogo, é um faroeste em que Elvis interpreta um descendente de índio. Nesse longa, ele só canta uma canção. Barbara Eden, a protagonista de Gene é um Gênio, contracena com Elvis nesse filme. O oitavo filme de Elvis, chamado no Brasil Feitiço Havaiano, foi um divisor de águas em sua carreira. Começa a partir daí a conhecida Fórmula Elvis, detestada pelos críticos, amada pelas fãs. O filme fez tanto sucesso que a trilha sonora foi a mais vendida em toda a década de 60. A Fórmula Elvis estava tanto no formato do longa-metragem como nos papéis interpretados pelo cantor. Em sua maioria, girava em torno de um rapaz pobre, adorado pelas mulheres, sempre se envolvendo em brigas e cantando algumas canções. Mudava-se a profissão do personagem e o cenário, mas o resto permanecia igual. O 12º filme foi chamado no Brasil Loiras, Morenas e Ruivas. O então ator mirim Kurt Russell fez uma pequena participação no filme, na cena em que Mike, personagem de Presley, lhe dá 25 centavos para que o chute. Anos mais tarde, Russell interpretaria Presley no telefilme Elvis, de 1979, faria a voz do cantor em Forrest Gump, de 1995, e faria um de seus covers no filme 3.000 Milhas para Graceland, de 2001. O 13º filme de Elvis, chamado no Brasil O Seresteiro de Acapulco, é o que eu tenho mais lembrança, porque eu fiquei impressionada com a cena em que ele pula de um penhasco e mergulha no mar. Eu achei aquilo assim fantástico. Só depois de muito tempo que eu fui entender que não era ele que pulava, que era um dublê, fiquei extremamente decepcionada. Nesse filme, Elvis contracena com Ursula Andrews, que tinha se tornado mundialmente famosa um ano antes, quando interpretou a primeira Bond Girl no filme Dr. No.
As filmagens externas foram feitas em Acapulco utilizando um dublê de Elvis, porque ele não pôde viajar para o México, porque foi declarado persona não grata pelas autoridades depois de diversos tumultos nos cinemas por causa dos seus filmes. Na verdade, Elvis foi vítima de uma fake news. O colunista de fofocas Federico de Leon divulgou uma história, que eu não vou falar qual é porque era mentira mesmo, e isso levou os jovens mexicanos a se tornarem violentos. As músicas do Elvis foram proibidas de tocar nas rádios e os discos foram queimados em praça pública. Tudo isso porque Ernesto Peralta Uruchurtu, um político poderoso e regente da cidade do México, queria que Elvis se apresentasse na festa de 15 anos da filha de um outro magnata que ele representava. É óbvio que Elvis não ia se apresentar na tal da festa de 15 anos lá no México. Mas o magnata já tinha contado para todo mundo que Elvis ia estar na festa de 15 anos da filha dele. O Ernesto tinha que dar um jeito. Então a fake news foi divulgada como uma vingança por Elvis ter se recusado a cantar na festa e também para o magnata poder justificar por que Elvis não apareceu na festa da filhinha dele, né? O 14º filme de Elvis, chamado no Brasil Com Caipira Não Se Brinca, gente, os títulos brasileiros, só Deus, né? Nele, Elvis interpreta dois papéis, um de cabelos escuros e outro de cabelos claros. Todo mundo sabe que os cabelos de Elvis eram naturalmente loiros, mas ele pintava do tal preto Elvis, então ele teve que usar uma peruca. E olhando hoje, ele tá a cara do Ken humano. O 15º filme do Elvis, chamado no Brasil Amor a Toda Velocidade, embora o título em inglês seja Viva Las Vegas, que poderia ser usado no Brasil também, é considerado o seu melhor filme. Nele, ele contracena com Anne Margaret e recebeu muitos elogios por sua atuação. O 16º filme de Elvis, chamado no Brasil Carrossel de Emoções, é o seu último sucesso de crítica e bilheteria. O 17º filme de Elvis foi chamado no Brasil Louco por Garotas. Esse filme era ambientado nas piscinas e praias da Flórida, mas mesmo assim Elvis usa calça em todas as cenas. O 18º filme de Elvis foi chamado no Brasil Cavaleiro Romântico. Em 1966, Elvis recebeu o Laurel Awards na categoria de melhor ator pelo seu trabalho nesse filme. Foi o único prêmio que Elvis recebeu em toda a sua carreira como ator. O 24º filme de Elvis foi chamado no Brasil Canções e Confusões. Embora o filme se passe em Londres, ele foi filmado na Califórnia. O seu enredo combinou espionagem e discoteca, coisas que estavam muito em alta na época. Foi o primeiro e único filme da jovem Annette Day, na época com 20 anos, que faz o papel da órfã. Elvis deu a ela um Mustang branco no último dia de filmagens como lembrança. O 25º filme de Elvis foi chamado no Brasil O Barco do Amor. Elvis interpreta dois papéis, num enredo que claramente se inspirou em O Príncipe e o Mendigo. Elvis contracena com Bill Bixby, que seria mais tarde o Dr. Banner, do Incrível Hulk da série de sucesso da TV dos anos 70. O 27º filme foi chamado no Brasil O Bacana do Volante. Olha os nomes. Nesse filme, Elvis contracena com Nancy Sinatra, aquela das botas que são feitas para andar, e novamente com Bill Bixby. O 28º filme, chamado no Brasil Viva um Pouquinho, Ame um Pouquinho, numa tradução literal do título em inglês, é a única comédia de Elvis com um enredo mais adulto, com conteúdo sexual e alguns palavrões. Nele, ele contracena com Dick Sargent, que ficaria famoso mais tarde pelo papel de James nas 3 últimas temporadas da Feiticeira, outro sucesso da TV dos anos 70. O 29º filme de Elvis, chamado Charro, eu não achei a tradução em português, é um faroeste e o único filme em que Elvis usa a barba e não canta nenhuma música. Ele interpreta um personagem totalmente sério, ao contrário de seus trabalhos anteriores. No 30º filme, chamado no Brasil Lindas Encrencas, As Garotas, Elvis aparece somente em um terço do filme.
Nesse filme atua Vincent Price, cuja voz apareceria muito tempo mais tarde, fechando o grande sucesso de Michael Jackson, Thriller. O 31º e último filme da carreira de Elvis foi chamado no Brasil As Três Noviças. Neste filme, Elvis contracena com Mary Tyler Moore e Ed Asner, que mais tarde seriam estrelas da sitcom de sucesso The Mary Tyler Moore Show, que foi ao ar de 1970 a 1977. Ed é a voz do Sr. Frederiksen, de Up. Nenhum filme de Elvis teve prejuízo ou foi fracasso de bilheteria. Mas a fórmula estava incomodando o próprio Elvis, algo que ele não escondia de ninguém. Ele tinha senso crítico e era bastante imparcial. Em entrevistas, Elvis revelou seu interesse em escrever roteiros ou participar de um filme que não precisasse cantar. Ele queria uma carreira séria em Hollywood, independentemente da sua carreira musical. Mas os produtores não precisavam de um ator, eles queriam o rei do rock. O interessante nos filmes dos anos 60 é que, ao mesmo tempo que eles levavam a imagem do ídolo e a sua música a todo o planeta, também o afastavam de seu público, impedindo que ele fizesse shows ao vivo. Assim, encerrado o contrato com os estúdios, Elvis voltou a seus shows ao vivo, aparecendo no cinema e na televisão apenas em documentários.